Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz que você tenha se juntado a mim nesse propósito. E hoje nós vamos ler Ezequiel do capítulo 44 ao capítulo 48. O príncipe, os levitas, os sacerdotes. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor. E prostrei-me com o rosto em terra. O Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano o Senhor. Já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue, e assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão serviço nele. Poderão matar os animais dos holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano, o Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarreguei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo, onde fica o povo, tirarão as roupas com que tiverem ministrado e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo quando estiverem usando as roupas sacerdotais. Não raparão a barba nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada. Só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhes darão propriedade alguma em Israel.
Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, e tudo que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais, encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Capítulo 45. A divisão da terra. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para as suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste, em direção a oeste, e no lado leste, em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano, o Senhor. Vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão, e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de 12 gramas. 20 pesos mais 25 pesos mais 15 pesos equivalem a 720 gramas. Ofertas e dias sagrados. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de um arroba de cada barril de trigo e 1/6 de um arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será devido ao príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. No primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite.
Capítulo 46. Assim diz o soberano o Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe vindo do pátio externo entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem, e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele, vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal de 1/6 de arroba e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano o Senhor: se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, de sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então, o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me um local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra com lugares para fogo, construídos em toda a sua volta debaixo da saliência. Ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Capítulo 47. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo.
Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano Senhor: Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Esta terra se tornará a herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando pelo Lebo Ramate, até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Ramate, e indo até Hazer Haticon, que fica na extremidade de Haurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Hazar-Enã, ao longo da fronteira a norte de Damasco com a fronteira de Ramate, ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Haurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo Ramate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês, de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano, o Senhor. Capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo Ramate. Hazar-Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Ramate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben do leste ao oeste. Margeando o território de Judá do leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura, e o seu comprimento do leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os Zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram.
será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 2.250 metros, o lado sul, 2.250 metros, o lado leste, 2.250 metros e o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do lado leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do lado leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do lado leste ao oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do lado leste ao oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá-Cádiz, e depois, ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. E é isso, chegamos ao final da nossa leitura. Eu espero que você tenha gostado. Se alguma coisa soar estranha ou diferente, eu te encorajo a dar uma pesquisada a respeito disso, porque apesar da Bíblia ser um livro muito atual, ela foi escrita numa época e numa cultura diferente da nossa. Então vale a pena dar uma pesquisada para entender melhor os contextos históricos e culturais. Ah, e esse vídeo aqui não é para substituir o devocional não, tá? É só um plus, é só um bônus, é só um incentivo. Continue tendo seu tempo especial com Deus, e se alguma palavra tocar seu coração e se você quiser compartilhar comigo aqui nos comentários, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz de ler. Não se esquece de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo e tamo junto. Cheirinho no coçarão, que Papai do Céu abençoe e até amanhã.